Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 48ª sessão ordinária da atual legislatura. Peço à senhorita secretária que faça a leitura do requerimento da nobre vereadora Roseli Cândida Alves do Nascimento, solicitando um dia de licença para tratamento de saúde. Requerimento número 016/2019. Roseli Cândida Alves do Nascimento, abaixo assinada, vereadora dessa edilidade pela bancada do PSD, vem com o devido respeito requerer uma licença de um dia com base no fundamento legal abaixo, termos em que pede e espera deferimento para ser deliberado pelo douto plenário. São Sebastião da Grama, 23 de abril de 2019. Está em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado o requerimento. Peço à senhorita secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior, realizada em 9 de abril de 2019. Ata da 47ª sessão ordinária da legislatura 2017/2020, realizada no dia 9 de abril de 2019. Aos 9 dias do mês de abril de 2019, às 20 horas, na sala de sessões Honorato Ferreira da Silva, da Casa de Leis Dr. Sebastião de Souza Ribeiro, da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, realizou-se a 47ª sessão ordinária da legislatura 2017/2020, sob a presidência do vereador Benedito Barbeiro e mais as presenças dos seguintes parlamentares: Roseli Cândida Alves do Nascimento, Deloro Pilato Serafim, Everton Valentim Bassini, Jorge Pio Serafim, Murilo Macherin, José Ricardo Louro, Bernadette Luciano do Nascimento, Denilza Aparecida de Souza e Benedito Barbeiro. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 26 de março de 2019, a qual, colocada sobre a deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Logo após, o senhor presidente determinou a leitura das matérias do expediente, cuja pauta constou: recebidos do Executivo, ofício número 138/2019, de 4 de abril de 2019, enviando o projeto de lei número 107, de 4 de abril de 2019, em regime de urgência. Colocado em regime de urgência em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Recebidos diversos, nada constou. Recebido do Legislativo, requerimento número 015, de 4 de abril de 2019, subscrito pela vereadora Bernadette Luciano do Nascimento, solicitando informações ao Executivo que especificam. Ato contínuo, senhor presidente, franqueou a palavra aos senhores vereadores. O vereador Jorge Pio Serafim teceu comentários que fosse retirado de votação o projeto de lei número 106/2019, esclarecendo que o Executivo enviasse ao Legislativo outro projeto, e nele constando a retirada de 20 metros de todas as estradas rurais, exceto a rodovia ecológica São Domingos, desde a SP-344 até a divisa com o estado de Minas Gerais. O vereador Delouro agradeceu a presença de todos os munícipes presentes na sessão e parabenizou a todos, dizendo que os munícipes têm que reivindicar os seus direitos. A vereadora Denilza esclareceu que os vereadores estão fiscalizando o Executivo, sendo que essa é a obrigação dos vereadores e executar é a obrigação do Executivo. Esclareceu também que houve um programa de mutirão contra a dengue, na qual coletaram lixo ao redor da cidade, e esse lixo não foi recolhido pela Prefeitura Municipal, com isso acumulando mais lixo ainda. A vereadora parabenizou a todos os membros do Rotary Club pela coleta do lixo eletrônico. A vereadora Bernadette Luciana também agradeceu a todos os presentes na sessão e teceu comentários que o Executivo não respondeu ainda seu requerimento, e a vereadora destacou que está cansada de pedir para consertar as estradas rurais. O vereador Everton esclareceu que seu requerimento foi respondido pela Prefeitura, destacando que o sinal digital das emissoras será futuramente instalado de modo gradual pelas empresas retransmissoras de sinal digital, uma vez que, conforme informação das mesmas,
Primeiramente, estão sendo atendidos os munícipes dos estados com um número de habitantes superior a 50 mil pessoas. A vereadora Roseli também agradeceu aos munícipes presentes na sessão, parabenizando-os pelas suas reivindicações. Logo após, foi feita a chamada regimental, que acusou a presença de todos os parlamentares. Já com os pareceres favoráveis às competentes comissões de mérito, passou-se à ordem do dia. Colocado o projeto de lei número 107, de 4 de abril de 2019, em primeira e única discussão e votação, recebeu aprovação por unanimidade. Colocado o requerimento número 015/2019, de 4 de abril de 2019, em primeira e única discussão e votação, recebeu aprovação por unanimidade. Finda esta etapa, franqueou-se a palavra para explicações pessoais. O vereador Delor Bilac Serafim agradeceu a presença dos munícipes presentes na sessão e agradeceu ao deputado Luiz Lauro Filho, no qual conseguiu caminhões para o nosso município. O senhor presidente também agradeceu ao deputado Luiz Lauro Filho. Não havendo mais interessados em manifestar-se, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual eu, Denilza Aparecida de Souza, primeira secretária, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme vai assinada por mim pelos demais membros da mesa. São Sebastião da Grama, 9 de abril de 2019. Está em votação a ata que acabou de ser lida. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovada por todos. Leitura do expediente do Executivo. Ofício número 151/2019. Senhor presidente, em anexo, estamos enviando a Vossa Excelência, a fim de que seja apreciado por essa Egrégia Casa de Leis, o projeto de lei número 108/2019, de 15 de abril de 2019, em regime de urgência, com sua respectiva justificativa, com fundamento no artigo 58 da Lei Orgânica do Município de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo. Aguardando as providências necessárias, usamos do ensejo para expressar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Dr. Ricardo Ribeiro Florido, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 108, de 15 de abril de 2019. Revoga as alíneas B e C do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 034/2009, de 14 de agosto de 2009 e da outras providências. Está em deliberação do plenário o regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado o regime de urgência. Leitura do expediente de diversos. Nada consta. Leitura do expediente do Legislativo. Projeto de lei número 004, de 17 de abril de 2019. Institui no calendário do município o dia 12 de maio como dia da conscientização e enfrentamento à fibromialgia. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Eu só queria fazer um comunicado aos nobres vereadores que o senhor Alexandre Melchior Gotti irá usar a tribuna livre para explicar sobre o plano de educação ambiental. Vai usar já, senhor presidente? Pode? Ele vai usar já? Não. Ah, depois? Sim, depois. Boa noite a todos. Boa noite. Eu indiquei esse projeto, uma indicação da Abrafibro, que é a Associação Brasileira dos Fibromialgicos, e até então eu também não sabia da importância e não sabia da incidência dessa doença. E fala aqui na justificativa algumas das causas, não da causa, mas dos sintomas e etc. E de cada 10 pacientes, 7 a 9 são mulheres. Mas ainda não se sabe a razão por que isso acontece. Para quem não sabe, a fibromialgia é uma síndrome, né? Que a pessoa sente dores por todo o corpo por longos períodos. Sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e outros tecidos moles, né? Então, não sei lá no executivo como é que isso vai
calhar, eu espero que eles não se apeguem ao artigo 2º, que ele fala assim: nesta data serão realizadas palestras, debates e ações correlatas com profissionais da área sobre a conscientização e orientação da doença. Eu espero que eles não percam tempo em oferecer uma ação direta de inconstitucionalidade de lei, alegando que isso aqui dá prejuízo para o executivo, né? Porque aqui acontece de tudo, né? Então, primeiro, eu peço ao apoio a esse projeto a vocês, nobres colegas, que são conscientes e sabem da importância desse projeto, e também peço que o executivo analise com carinho e que sancione esse projeto. Se não sancionar, eu tenho certeza que o senhor presidente vai promulgá-lo. Tá? Então, é isso, senhor presidente. Eu queria que Vossa Excelência me desse permissão de fazer um complemento, já que eu venho na área da saúde há mais de 30 anos. Lógico, senhor presidente. E você pode constatar que as pessoas que sentem esse tipo de dor, que tem a fibromialgia, ela tem uma variação de 30 a 60 anos. E a dor é uma dor que provoca muito. E com essa dor, ela tem assim, um tempo longo, dura muito tempo, e ainda não foi descoberta a origem dela. Os tratamentos são à base de analgésico, anti-inflamatório, principalmente, só, não tem o que fazer. E a pessoa ela vai ficando debilitada, ela vai tendo uma fadiga, então ela vai se irritando com a dor, né? Vai causando também uma dor de cabeça muito forte, ela vai perdendo o sono, vai causando uma depressão, que é o antidepressivo, o tratamento, e também ansiedade, ela se torna uma pessoa muito ansiosa. Geralmente elas procuram todo tipo de doença e não acham que é essa doença. Não acho que é essa doença. Os sintomas são muito parecidos com outras doenças, né? Principalmente psicossomáticas, né? Para a gente ter uma ideia, a Lady Gaga, que é uma cantora famosa, ela é portadora, né, da fibromialgia, chegou a cancelar vários shows, inclusive um show do Brasil. É verdade. Então ela tem lá um instituto desenvolvendo, mas até agora a origem não foi comprovado do que vem essa doença, se assim a gente pode chamar, que é uma doença mesmo. Eles também falam que essa causa das mulheres, eles também não sabem, né? Foram pesquisar se era por causa de emocional, se é hormônio, hormonal, né? Mas aí não, porque tanto antes e depois da menopausa tem. Então quer dizer que e não se sabe por que dá muito mais em mulher do que em homem. Exatamente. É um negócio novo. O Marco, tem a fibromialgia, o Dr. Jorge Santurbano fala que a fibromialgia causa a depressão e a depressão causa a fibromialgia. Hoje, todo mundo sabe, pode ser inválido, né? Nós temos no nosso município, na nossa cidade? Tem várias pessoas. Tem casos, sim. E eu acho que para designar esse dia, né, para levantar esse assunto, porque tem muitas pessoas que ainda não fechou o diagnóstico por conta desses sintomas fazerem parte de várias outras doenças. E às vezes acaba ficando difícil o diagnóstico, né, presidente? Ela dá uma confusão. É uma confusão, porque de repente a depressão também causa essa ansiedade, essa falta de sono, essa dor pelo corpo. E então eu acho muito válido se foi estipulado esse projeto para esse dia, para falar mais sobre essa doença, divulgar mais sobre, né, e facilitar o diagnóstico e ajudar muitas pessoas que estão sofrendo sem saber que sofrem de fibromialgia. Então, é um termo relativamente novo, mas é um mal antigo, né? Não é uma doença nova. Apesar de ser uma doença que possivelmente também é psicossomática, por conta de ser do estresse, do dia a dia e tudo mais, mas é
uma doença que acomete muitas pessoas que não têm nem ideia que tem. Eu acho de extrema importância dar valor aí a esse projeto. Meu nome do colega. Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizar por esse projeto, nobre amigo Velouro, vereador. Também falar que na última sessão foi bom, a gente comentou sobre a coleta de lixo em volta à cidade, a gente falou num dia, no outro dia eles passaram Foi exatamente. Então, foi bom que teve a presença de alguns de lá, na verdade, então deu resultado. Isso é bom, na verdade? E no outro dia, né, eles passaram pegando. Mas um projeto muito bom esse daqui, viu, nobre amigo? Projeto bem lembrado aí, viu? Que a gente puder estar fazendo para ajudar, não é verdade? Não, a única coisa que não temos que fazer que é cobrar. Agora não depende, né? Nós temos que cobrar, porque aqui, ó, estou na mira dele aqui, até hoje eu não vi o demolei aí da festividade. Eu não vi o senhor na festa também. Isso que o prefeito é O senhor não maçom. estava na festa, você saiu? Não é questão de sair, realmente não fui. Aham, cadê? Não, mas os demolei agora, os mais novinhos, né? É até 21 anos, né? O nosso colega está veterano já. O nosso colega já vai ser irmão já. Tem que ir lá segurar o pode, velho. Calça de ngoma, não pode. Mas o vereador, a gente continua. Pode ir, senhor presidente. Atenção para a chamada regimental. Roseli Cândida Alves do Nascimento, Delouro Pilatos Serafim, Presente. Everton Valentim Bassini, Presente. Jorge Pio Serafim, Murilo Macherim, presente, José Ricardo Louro, presente, Bernadette Luciana do Nascimento, Presente. Denilza Aparecida de Souza, Presente. Benedito Barbieri, presente. Esclareço ao plenário que serão deliberados e votados na presente sessão em primeira e única discussão e votação os projetos de leis números 108/2019 e o projeto de lei número 004 de 17 de abril de 2019. Passamos agora à ordem do dia. Está em deliberação do plenário em primeira e única discussão e votação o projeto de lei número 108 de 15 de abril de 2019, revoga as alíneas B e C do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 034/2009, de 14 de agosto de 2009, e dá outras providências. Senhor presidente, agora ficou tudo certo, né? Tudo certo. Só como sugestão do nobre vereador, a estrada Grama após. Mas eu espero, né, que arrumaram um pedaço aqui da Inumas. ficou bom? Na minha opinião sincera, não. Porque a lei não foi cumprida. Abriram sim um esgoto, né, até muito bem feito, muito bem trabalhado, com um ótimo serviço. Fizeram num dia, choveu naquele dia, então, né, mas abriu só esse, que eu vi. O resto eles acham que fizeram uma limpada nos esgotos, não abriu uma caixa de contenção, embora sendo lei. Então eu penso assim, que acho que tá porque eu estou brincando com aquele negócio de abrir as caixas de contenção, que é uma lei para ser seguida, né? O proprietário tem consciência que se ele abrir, retocar, né, as caixas de contenção, que é lei municipal. Então eles estão levando vamos dizer, a zona rural na brincadeira. Eu votei esse projeto a favor, porque na maioria eles queriam, né? Mas, na verdade, será que isso diminuindo vai ser bom? Porque se não estão fazendo nem o necessário, que da vida num bando de trigo as estradas rurais, será que isso vai ser bom? Eu acho que não... Eu só espero que não tenhamos outros fiscais na mesma postura desse que tem hoje, porque um fiscal desse, se não tiver ninguém olhando, né? O cara ganha para fiscalizar, para trabalhar, não trabalha,
não faz as estradas como deve ser feita, eu espero que esse seja o último ano, né? Que a gente tenha que passar os agricultores por isso tudo que nós estamos passando. Presidente, eu poderia acrescentar? Tem um ano que vem para engolir. Pois não? Posso acrescentar algo? Esse dia eu achei algo assim que falta de fiscalização mesmo, porque eu estava numa estrada rural aqui frente por trás e tinha 2 máquinas trabalhando, mas 2 numa estrada só. Deveria ser mais bem aproveitado, né? Eu tenho uma foto. A patroa 2 numa estrada só. Então acho que poderia dividir melhor isso, né? Enquanto uma está fazendo aqui, outra está fazendo ali, as 2 máquinas no mesmo local. Então acho que é difícil, né, de engolir isso, né? As estradas, todo mundo pedindo para que seja arrumado e as 2 trabalhando numa estrada só. Isso eu vi com meus olhos, ninguém me contou, eu vi. Fazer Eu 2 fotografei. equipes, falta de As organização. equipes, Eu planejamento. fotografei. Planejamento. Não, mas não tem jeito de fazer 2 aqui. Porque a única coisa Não, que tem de é. 2 é patrol. Não, mas tinha, ó. Tinha 2 patroas trabalhando. Não. Mas só tem de 2, só tem patrol. Porque de reto não tem de 2. Não, tem 4. Tem 4. Mas quantas estão funcionando? Uma. Então, não tem jeito de fazer 2 eu aqui. falo, já que a patrol Sim, manda sim. uma para a estrada do posto, Tudo bem. para a estrada de lá, agora vai ficar as 2. Mas Ah, aí sim. vai precisar da outra. Então. Mas eu tenho uma foto. Não, tá no Facebook da prefeitura as 2 máquinas Mas eu trabalhando. tenho uma foto cujo tá uma perua, uma caminhonete, 2 fiscais, 5 batendo papo e uma máquina trabalhando. Não, mas é que eles estavam pousando para foto. Era a hora da foto. Eu acho agora que em relação a essas estradas, nós estamos até aqui com um munícipe que espera, né? Está esperando há muito tempo uma solução para o trecho que liga a propriedade dele, está atrapalhando o escoamento dos produtos, né? Eu tenho algumas fotos, nós estaremos fazendo um requerimento embasado em fotos e até depoimento dele, que ele pretende ainda usar a tribuna. Nós vamos fazer embasado e vamos estar levando para o executivo. Se não tiver nenhuma devolutiva, a gente tem que apelar para o Ministério Público, porque pagadores de impostos todos nós somos, né? Então, eu acho que agora a velha desculpa, que época de chuva, não dá certo, Acabou, né? acabou. Eu acho que agora é o momento que a terra ainda está compacta, ela dá para ficar. Eu acho que é o melhor momento para começar as obras nas estradas rurais. Então, eu acho que agora não tem mais desculpa. Tá, desculpa é que tem várias máquinas encostadas e tal, mas ou é agora para arrumar essas estradas ou nunca mais. Então, ela tem os pedidos dela, né? Todos os vereadores aqui estão, cada um com o seu trecho, e eu acho que se a gente fizer uma força-tarefa, né? Porque cobrar a gente sempre cobra, mas eu acho que agora se a gente fizer uma força-tarefa de todos nós, abarrotar a mesa do executivo com os nossos requerimentos, a atitude ele tem que tomar. Se ele não tomar, é via Ministério Público, né? Então, eu tenho algumas fotos que o senhor não me mandou, ela tem, então a gente vai ter que fazer aí um requerimento bem embasado e esperar a resposta. A propriedade dele, ele não tem acesso, é um trio. É isso que eu falo, nós temos um trio. E o trecho deles lá é uma briga desde da outra gestão. É um trio, certo? É uma vergonha aquilo lá. Deu o que fazer no fim da outra gestão para ir lá e dar uma arrumada. Ainda que deu uma arrumada na época. Depois nunca mais, né? Olha, arrumada, vamos dizer, arrumando estrada, não tem ninguém. Estamos passando a máquina. Tá dando uma rapada. Uma rapada. Uma hora porque chove, outra hora porque está seco. O caminhão-pipa veio para quê? Para passar nas estradas, para molhar, para não estragar a lama. Foi essa a primeira vez que eu tive essa conversa lá. Primeira vez foi isso que foi falado. Em Divinolândia eles usam o Em caminhão-pipa. Divinolândia não parou nem um dia, que engraçado. Faça chuva, faça sol, em Divinolândia trabalha. E trabalha, hein? E algo interessante que profissionais bons tem, né? Tem, excelente. Profissionais são excelentes. Muito bons Sabe, mesmo. né? Sabe trabalhar. Eu vou te falar que eles não precisam nem de fiscais. Não. E
denominar um certo serviço para eles, não precisa nem fiscal, porque eles sabem fazer. Eu já falei isso aqui várias vezes, não são funcionários, são os mandados. Quem manda lá? Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário em primeira e única discussão e votação o projeto de lei número 004, de 17 de abril de 2019, que especifica: está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está franqueada a palavra para explicações pessoais. Senhor presidente, nobres colegas, agradeço ao apoio ao projeto e pela sua aprovação. Obrigado. Em nome dos fibromialgicos. Parabéns, nobre colega, pelo projeto e certamente teria o nosso apoio. Obrigado, senhor. Mais Senhor algum presidente, minuto? Pois não? eu gostaria de fazer um comentário. Hoje nós temos uma visita do moço aqui, que é do turismo. Meio ambiente. Então, você mesmo sabe que as caixas de contenção são lei. Correto? Não dá um toque no prefeito, que aquilo ali não é brincadeira não. E aqui ninguém está para brincar. Agora uma caixa de contenção, eu já Certo? entendo. Não, se ele fosse fazer, tampar, abrir todas, logicamente que ele não teria, o fiscal não teria competência para isso. Certo? Mas pelo menos as que mais necessitam. Aí as outras vão dizer, né? A gente daria até um fôlego, que quebrou todas as manilhas de todas as estradas, não tem manilha mais, que ele entupiu tudo, ele fez esse favor, né? Então, já que ele ganha tão bem, né? Eu acho que ele é um funcionário que ganha tão bem, que qualquer um queria trabalhar no governo. Eu garanto para você, que você ganha bem menos que ele para trabalhar lá. E nós também. E eu também, eu estou a dispor, se quiser me passar o cargo. Mais algum vereador? Então a gente vai encerrar a sessão em seguida. Eu vou convocar o senhor Alexandre para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Eu declaro encerrada a presente sessão. Eu gostaria que o senhor deixasse gravando a conversa dele. Vai ficar gravando. Gravando aí, que for para qualquer coisa. No final também, após a explanação, É Nil, né? o senhor Nilton, se quiser quiser falar com a gente, conversar aqui, com a a gente. gente vai estar aqui. Ó, de antemão eu agradeço aí a quebra de protocolo, eu não fui inscrito. Então... Não, mas a É, gente mas fala aí aqui no término Não, depois eu subo lá. Ah, deixa eu... Então eu convoco o senhor. Primeiro, depois eu... Convoco o senhor Alexandre Melchior de Lote para fazer o uso da tribuna. Faz. Agora vai. Vivendo e aprendendo, né? Bom, primeira noite, boa noite a todos. Boa noite. E gostaria de agradecer, em primeira mão, o dito presidente, que concedeu essa minha fala. Eu vou falar baseado mais ou menos em algumas coisas rápidas, algumas dúvidas e questões sobre o meio ambiente aqui de Grama. Tá? Muitas vezes, em resumo aqui só de antemão, a gente é cobrado, porque a gente é pago para isso, com o salário, com o dinheiro de vocês, e ao mesmo tempo a gente não tem também um respaldo para fazer todo tipo de situação. Então eu vou falar aqui os itens rápidos, está aberta a pergunta, quem quiser depois fazer algumas perguntas. Eu vi na última sessão, no dia 9/4, alguns comentários e achei muito legal ainda por cima dos vereadores a respeito de situações que acontecem no município. Né? Em primeiro momento aqui eu vou responder uma pergunta do vereador aqui do Delorim.
se eu não me engano, no final ele mencionou quantas árvores foram plantadas no ano nesses 2 últimos anos, né? O que a gente tem marcado e contabilizado são mais ou menos na média de 350 mudas de árvores em 2 anos, né? Isso para mim é muito pouco, o que a gente tem contabilizado, né? Fora na zona rural, que a gente não tem cadastro nenhum, porque a própria Secretaria de Agricultura também não passa nada para a gente, então a gente também fica de mãos abanando. Essas 350 na cidade. Isso, essas 350 são no município, né? Na zona urbana. Foram... Não contando com aquelas plantas. Não, aquelas... Era isso que eu ia chegar. Aquelas 2.000 plantadas perto do Arroz Come Tudo, nada mais foi do que uma obrigação municipal, né? Se ele fez o favor de intervir naquela área de preservação permanente, nada mais justo do que ele pagar por isso e fazer essa correção, né? Com essas 2.000 mudas de árvores. Tanto é que foram plantadas e está respondendo ao órgão competente aí. Tá. Dessas 350, a manutenção dessas mudas, tem alguma manutenção? Não. Foi plantada e não se sabe se elas... Não, a gente tem um cadastro dessas 350, 340 mudas já grandes. Não tem um cuidado muito específico. O mais recente que foi feito o plantio foi aquelas em frente ao Geni, no lago ali. Foram 35 mudas naquele corredor, com direito para plantar mais algumas dos outros lados lá. Eu só queria responder essa pergunta para não ficar tão vazio assim, né? Já que foi indagada essa questão. Outros itens que eu queria discutir é sobre a principal questão da infraestrutura do meio ambiente. Não há, na prefeitura, não há qualquer estrutura, secretaria ou departamento de meio ambiente. Não há. Então, se você quiser cobrar um determinado serviço de meio ambiente, você tem que cobrar uma pessoa responsável. No caso, eu. Por quê? 4 horas por dia, exatamente. Baseado nisso, aonde eu quero chegar? Sem uma secretaria ou departamento de meio ambiente, não há como realizar diversas ações no município. Quer na gestão dos senhores ou nas gestões que vão vir, esse fato vai ter que ser mudado. Uma hora ou outra, o dinheiro público vai ter que ser gasto com o meio ambiente, como ele é realmente importante. Esse já vem que a gente discute ainda muito pouco. Se você pegar as contas que vocês têm mais acesso, inclusive até do que eu, o dinheiro é muito pouco em gestão ambiental, né? Em razão até do próprio funcionalismo. Não há funcionários adequados e corpo técnico para fazer diversas situações. Principalmente uma coisa simples, poda e corte de árvore. Lógico, falta planejamento? Falta. Falta mão de obra especializada? Bastante. É o que mais falta, né? Vira e mexe é o mesmo funcionário atendendo a demanda praticamente da cidade inteira. Áreas verdes, poda de árvores, corte de árvores e por aí vai, né? Então, uma pergunta. Deve. Você até começou a falar, então não há certeza que esse projeto pode ser realizado, porque se você mesmo está falando que não tem como, então, se for para a gente cobrar de você, nós vamos cobrar e não vai acontecer nada. Perfeito. Eu ia chegar nesse ponto depois. O projeto aprovado por vocês na sessão no dia 9, até onde o próprio Delorim fala naturalmente que é mais papel do que trabalho, como fui eu que fiz, eu pretendo seguir aquilo à risca, até quando eu estiver lá. São 4 ações que eu coloquei no corpo do projeto, básicas, que é viável ao município. 1, a estruturação ambiental. Eu te fiz essa pergunta porque nós estamos cansados de votar projetos e leis aqui. Que só vem no papel, como o Delorim disse. Então, nós podemos confiar em você que você vai estar... Eu coloquei um prazo nesse projeto, se eu não me engano, até 2021, 2022, para realizar algumas ações. A gente vai propor, vai colocar, vou cobrar, logicamente, do executivo, que é o chefe, nessa gestão ou na outra gestão, que for. Para quê? Essa número 1 é a estruturação ambiental. Vai ter que existir um corpo técnico, ou de forma contratada, ou de forma estagiária, como venha mais fácil acontecendo, só que ao mesmo tempo você não tem como provar, forçar ou brigar, vamos falar assim, de forma mais firme com os próprios estagiários, né? Então teria que ser uma coisa, um corpo mais adequado, um corpo mais técnico, né? E nós estamos aqui, se você precisar para... Exatamente, que eu ia chegar também nesse assunto.
alguns projetos que vão da minha área não são feitos, infelizmente, não são feitos pelo jurídico e nem por outro setor. Basicamente, sou eu mesmo que monto isso. Então, às vezes, até uma noção de legislação a gente tem que ter. Mas, naturalmente, eu passo aos demais companheiros do Executivo para afinir algumas normas técnicas, né? Que também não... Então, a maioria dos projetos de meio ambiente que são vindo é em razão ao atendimento do Programa Município Verde Azul do Estado de São Paulo, que é um programa da Secretaria do Meio Ambiente que envolve todos os municípios do Estado de São Paulo, né? Que é uma pontuação, aí rapidinho, alguns já sabem, mas é uma pontuação de 0 a 100, onde o município atinge algumas ou completa algumas diretivas, que a gente chama, são 10 diretivas, esgoto tratado, água, arborização, enfim, resíduos sólidos, todos eles. Na somatória dessa geral, você tem que conseguir atingir 80 pontos para você ganhar esse certificado de município verde. O que o município ganha com isso? Não ganha verba, não ganha caminhão, não ganha nada. Ele ganha uma prioridade no atendimento nessas questões. Então, naturalmente, você vai enviar algum ofício ao secretário de Meio Ambiente, pedindo caminhão, alguma coisa que seja, ele provavelmente pergunta, como você está nessa pontuação? Né? Se o seu município está adequando ou não está adequando. Isso você tem uma prioridade, né? De forma natural. Os que não atingiram, não ganham. Aí vem a pergunta. Qual a pontuação do município de Grama? São atualmente 40 pontos. Tá? Divinolândia, como a nossa vereadora disse, passou os 80 pontos, 88 pontos. Aí vem a questão como? Simplesmente querendo fazer gestão e dar prioridade ao meio ambiente. O que você está achando da vontade do Executivo? A nota 40 pontos, ou vírgula alguma coisa, é uma das maiores notas que houve. Não, mas eles ou estão, seja, assim... na cidade, do município, né? Ou seja, o que eu queria chegar é o seguinte, o meio ambiente aqui em Grama, particularmente, é muito novo. Existem algumas leis anteriores a 2010, 2009, mas é só no papel. De fato, registros de projetos, arquivos, todas essas situações foram encontradas a partir de 2012. Então, e eles estão dispostos a Olha, abraçar essa causa ou você vê... Eu confesso a você que meio a meio, digamos assim. Não é uma prioridade, mas também não é um descaso total. Naturalmente. É porque teve situações aí que só está acontecendo porque teve que haver multa, né? Lixão, Isso, um monte de coisa aí que teve que Como chegar. a vereadora Denilza disse, a maioria dos casos resolve no Ministério Público. Eu não sei o porquê. Espera-se acontecer muita coisa para ver o que vai dar, para depois tomar alguma providência, seria um pouco mais fácil. Né? Não é exclusividade dessa gestão. Né? Eu estou as duas gestões e também é a mesma coisa, não muda muito. Alexandre, só uma parte, se me permitir. Quando a gente fala no papel, a gente vê uma lei federal que é a obrigação do município. Então a gente comenta isso. Mas também comentamos o teu trabalho. Tá? Assim. Foi elogiado aqui por todos os vereadores, endossado, e nós aprovamos o projeto por você. Exato. Tá? Foi isso que a gente fez aqui na Câmara. Eu assisti a sessão, exatamente por isso que eu me ofereci a tirar algumas dúvidas mesmo. E agradeço mesmo, claro. É sempre bem-vindo os elogios, né? Eleva o ego da gente, como se diz, né? É merecedor, né? Obrigado. Se a gente tem 40 pontos, foi agora. Exatamente. Tem as pontuações anteriores em outras gestões, 38, 35, 28, por aí vai. Dá para ser comprovado isso no site, dá para verificar. Mesmo com a dificuldade tua, teve um trabalho. É muito difícil, onde eu ia chegar, como é muito novo essa questão do meio ambiente em Grama, de 2010 praticamente para cá, os arquivos constam de 2012. O meio ambiente ele é da década de 60, 50, 60. Em Grama a gente vai partir de 2012 que a gente vai ter algum projeto escrito. Estou falando no papel, dados no computador. A gente só tem um único computador e um único armário de todo o meio ambiente em Grama. Ou seja, é muito recente, é muito novo. Algumas coisas realmente não vão acontecer, não vão sair do papel, enquanto não se estruturar algumas outras coisas. Principalmente a questão de mão de obra específica. É muito pouco. Gostaria de fazer um comentário apenas. Eu estive na Casa da Agricultura quando estavam aquelas mudas de árvore lá. Elas estavam morrendo, sede. E a funcionária de lá tinha irrigado.
Nós temos um agrônomo da prefeitura que fica lá sentado. Eu fiz essa pergunta para ele. Morreu tanta árvore, você não teve tempo, como funcionário da prefeitura, para jogar uma água nas plantas? Ele não me respondeu nada. Ah, mas fulana que irrigou. Mas lá, tá molhada fulana que irrigou, mas já havia perdido muitas delas. Certo? Essas mudas foi o que o Delorinho citou, né? Foram compradas para suprir aquela... Olha para você ver, compradas. Lá, né? Lá, suprir a área de intervenção em APP, lá na área do Jipeiro. Então, mas compradas ainda. Sim, dinheiro público. Isso, dinheiro público, e elas estavam morrendo. Só É, não morreu e- todas porque a menina teve a boa ação de atuá-las. Aí eu fui lá, falei com o vice-prefeito, acho que ele lembrou. Aí foi plantar essas árvores, mas morreram muitas. O outro fator também que eu ia mencionar é exatamente esse. O município não consta nenhum apoio técnico, nem local, nem infraestrutural relacionado ao meio ambiente. A gente comprou 2.000 mudas para ser um plantio mais rápido, não tem onde guardar. O município não consta nenhum local seguro, que eu estou querendo dizer, para se guardar as 2.000 mudas. Ou qualquer outro que seja, que a gente vai chegar no assunto do Rotary lá, por exemplo, na coleta do lixo eletrônico. A gente não tem um local específico para guardar esse tipo de situação, esse tipo de resíduo. Né? É complicado. Então, ao mesmo tempo que você quer fazer, você não tem aonde colocar, você não tem nenhuma infraestrutura adequada para fazer isso. Não tem como fazer alguma parceria com empresas? Então, o que acontece? Era exatamente o que isso dizia. Como não tem uma infraestrutura específica, o município deixa de ganhar muita coisa, né? Principalmente em questão de notas aí, e por aí vai. Né? Não tem um viveiro municipal, não tem espaço, vamos falar assim, para se construir você tem que ter um projeto muito específico, não se tem verba, enfim, todas essas pontos que vocês já sabem até melhor do que eu. Né? Ou seja, ainda a gente encontra muita resistência, não só da gestão, qualquer que seja a gestão, mas muita questão da parte de infraestrutura. Não tem. A gente tenta fazer o máximo, infelizmente é isso que acontece, o máximo com o pouco, com o mínimo. Principalmente aí que a gente fala de poda e corte de árvores, então, não tem uma legislação sobre isso no município. Existem milhões, não, né? É até demais. Várias mudas de árvores antigas, estragando a calçada, mudas que eram para ser plantadas em área rural, e não tem mão de obra especializada para se cortar uma árvore. Por exemplo, um exemplo básico, vocês vão saber, em frente ao campo, aquela famosa cipipiruna lá. Lá deve ter mais de 50, 60 anos. Carlos Gaindo, aquele tronco enorme. Como é que um funcionário municipal vai cortar uma árvore daquela? Se não tem nem equipamento de segurança mínimo. Não tem uma máquina que auxilie ele a fazer esse tipo de poda. Ou corte. Corre risco até o próprio funcionário fazer isso. Ô Alexandre, outra coisa importante é que isso partiu de um projeto, mas tem pessoas, se você pudesse até levar você que está à frente, tem fazendas ao redor da nossa cidade que já está agindo assim. Eu posso até citar uma, a Fazenda Baobá está agindo 100% sobre esses recursos. Nem esgoto eles jogam mais nos rios, estão fazendo tudo. Então, que as outras fazendas, outros também comecem a agir, porque senão se ficar tudo nas tuas costas também não tem como. Né? Essa atuação das fazendas também é lei, né? Lei, alguns têm que cumprir mesmo. Não importa se é lei municipal ou estadual, algumas são leis federais. Então eles têm que já estão servindo de exemplo. A Fazenda Baobá, vocês podem ir lá, exato. que ela está agindo, não sei se está 60%, 70%, mas ela está bem adiantada nessa área. Alexandre, qual que é a possibilidade do nosso município chegar nessa pontuação aí de 60, 70? Dá para chegar? No presente ano, eu estava contando com um estagiário que pediu para sair. A gente tinha adiantado bastante serviço, inclusive algumas coisas. Boa a tua pergunta, Jorge Pio. Muitas coisas são muito no papel também. Né? Aprovação de leis, resposta de formulários técnicos, coisinhas miúdas, sabe? Você vai preenchendo até você comprovar isso. Muitos itens a gente provavelmente consegue realizar, desde que haja uma maior vamos falar assim,
fixação desses termos nessa gestão, não só nessa gestão, vamos falar assim, no Poder Executivo. Muitas coisas não passam só por um funcionário. Nessa questão de diretivos, em todas as capacitações que a gente vai, eles frisam todos os funcionários, todos os ramos. Saúde, infraestrutura, urbanismo, meio ambiente, enfim. Todas, até compras, licitações entram nessa questão. Ou seja, não é uma área só apenas. Praticamente o setor de meio ambiente, ele pega essas informações, assimila e passa para o determinado local. Eu creio que a partir desse ano não se vai chegar a 80, na minha opinião. Posso estar equivocado, porque a gente adiantou bastante coisa. Provavelmente uns 60, 70. Pode ser que seja, pode acontecer. Para criar esse departamento aí de gestão ambiental, né? O que precisa basicamente? Olha, eu não sou muito bom em executivo, não sou muito bom em legislações, mas eu acho, o Delorinho pode até me socorrer aqui, mas é questão de aprimoramento e aprovação de cargos, ou, não sei... Recursos, principalmente? Principalmente recursos, né? Não, naturalmente terá que ter concursos públicos, eu não sei como é que é a contratação. No caso, hoje, atual, toda essa área de meio ambiente é direcionada a uma pessoa, como o Delorinho falou, num cargo comissionado apenas. Aí, só um minutinho, só para atender. Uma das questões dessa diretiva é comprovar em primeiro escalão que o departamento de meio ambiente existe e ele está vinculado, vamos falar assim, ao primeiro escalão da prefeitura. Não tem. Essa pontuação a gente não ganha. O funcionário efetivo ligado à área de gestão ambiental. Eu imagino que esse funcionário que você perdeu, esse estagiário, deve ser aquele dos R$300 que ganha. Porque os estagiários estão nesse nível. Estão ganhando R$300. Ninguém quer, né? Mas tem que partir do executivo essa criação desse departamento com recursos. Então, inclusive nesse projeto que eu coloquei, eu já tinha uma ideia antiga e estou passando para vocês até pela primeira vez. Eu gostaria muito de criar um centro de educação ambiental. E o intuito desse adquirir esse recurso é através do FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Mas para isso a gente precisa ter essa participação, inclusive até no FEIDRO. Mas também não é feito. Porque não tem funcionário para ir toda sexta-feira, uma vez por mês, que seja. Fica quase impossível se atender toda a demanda de uma pessoa só. É muito complicado. O teu cargo é líder de BD? Não, coordenador. Coordenador de projetos ambientais. Não, deixando 20 horas. Se um dia tiver um plantio, uma coisa grande, não pode fazer mutirão? Pode, convocar as pessoas? Pode. Inclusive eu já cogitei até isso uma vez, eu falei em off com a vereadora do Esse dia perdeu esse mundaréu de árvore, mudas aí, né? Talvez se haja um mutirão, ele poderia ter resolvido, né? Sim. Alguns itens mais específicos de legislações é questão técnica. Então você tem que ter um plantio, uma coisa mais certa. Mas sim, naturalmente. Né? Você está à frente, você dá para fazer. Exatamente, eu vim explanar sobre isso, essas questões, porque muitas coisas às vezes são soltas, né? As arestas aí do meio ambiente são soltas aí. Então tem-se muito cobrado, a gente vê naturalmente em redes sociais, tudo aquilo, diálogos e afirmações sobre a questão do meio ambiente. Inclusive eu mesmo não tenho língua presa, eu respondo mesmo e peço para eles acompanhar o que acontece. Igual um exemplo, a gente vai fazer a 3ª semana do meio ambiente, isso aí nunca houve na cidade. Né? A gente convidou os vereadores e tudo mais. Apareceram no ano passado apenas 2 mães, com trabalho das próprias crianças, em horários diferentes, à noite, à tarde e de manhã. E depois, no outro dia, você vê aí colocação sobre meio ambiente, semana do meio ambiente, então fica difícil. Se você não entende do assunto, você fica quieto. Agora, se você quer cobrar, você tem que acompanhar. Vocês, por exemplo, vocês têm que entender de tudo um pouco, por isso que vocês cobram no executivo. Aliás, até cobra pode até respingar em mim, mas isso é uma coisa boa. Né? Ou seja, de tudo um pouco. E mais um detalhe só para encerrar, eu gostaria de falar inclusive sobre esse projeto do Rotary, que eu não pude deixar de passar e compreender. Né? Esse projeto do Rotary, ainda bem que há o Rotary, e há uma sociedade aí que consegue ajudar nessa questão do meio ambiente. Né? Então a gente teve algumas reuniões, essa questão do lixo eletrônico e tudo.
A única ressalva que eu queria deixar mencionado para vocês é que a questão do lixo eletrônico, ela já foi feita anteriormente. Porém, como não deu resultado, inclusive nas outras gestões, foi deixado de lado. Foram várias campanhas, se eu não me engano, foram por bimestre as campanhas, e não teve resultado. Aí depois você encerra a campanha, na próxima semana, vem perguntam e ligam para você aonde que eu descarto esse lixo eletrônico. Então é complicado. Foi no primeiro mandato do Emílio. Também, e isso aí depois, quando a Patrícia assumiu na época da gestão do Zé, foram feitas algumas campanhas. Mas voltando, essa questão do lixo eletrônico, eu só queria frisar para vocês e para a população, e a questão das lâmpadas, pneus, são tipos de materiais diferentes, não cabe somente ao poder público recolher esse material. Pela lei que a gente tem de resíduos sólidos de 2010, é uma responsabilidade compartilhada. Ou seja, se você vende essa lâmpada fluorescente, você também tem que recolher. Aí vem a questão, nossa, como é que eu vou fazer isso? Minha empresa não é capaz disso. Vou falar o que é o pessoal da CETESB fala pra gente, o problema é seu. Você tem que fazer isso, conforme a lei. Né? Então, questão de pneus e lâmpadas não é prioridade só do poder público. O poder público, sim, ajuda, auxilia, incentiva, como a gente faz. Né? Coleta os pneus, né? As lâmpadas a gente nunca fez esse tipo de coleta. Inclusive o cadre que foi citado na outra sessão, a prefeitura nem sequer tinha esse cadre. Exatamente por isso, porque não havia local, não havia demanda, a gente ficou sabendo por essas lâmpadas através do Rotary, né? Ou seja, falta comunicação, falta planejamento, falta gestão, enfim. Falta inclusive até corpo técnico para atingir essa demanda. Alexandre, só mais uma pergunta. Na gestão passada, no início da gestão passada, eu lembro que eu estava à frente do Centro de Zoonoses e atrás do Centro de Zoonoses tinha um espaço, né, um puxadinho, que até a Patrícia estava pretendendo fazer ali um depósito de lixo eletrônico. Não era tão grande, mas acredito que seria suficiente. Mas com a necessidade urgente da ampliação do Centro de Zoonoses, acabou adiando aquele projeto. Mas, conhecendo o pátio, como todos nós conhecemos, a gente sabe que espaço é o que mais tem ali, né, gente? Espaço mal aproveitado. Eu acho que não custaria tanto, eu não sei, eu sou leiga, né? De repente, de estar fazendo um galpãozinho ali, para estar recolhendo esses lixos, as lâmpadas, eu não sei, porque eu ainda tenho várias lâmpadas em casa, que o pessoal do lixo eletrônico não levou, disse, não, essa não é nossa. Mas assim, essa dificuldade, ela fica nessa justificativa, a gente não tem espaço, não sei o quê, mas quem quer faz. Se disponibilizar um espaço dentro do pátio, dentro das normas da vigilância, né, eu acho que não é tão difícil, porque é material que o próprio pátio às vezes até tem, resto de material de construção, porque eu mesma já vi muito material sendo levado pela enxurrada, muito tijolo quebrado, muita telha que podia ser reaproveitada, de repente fazendo ali um galpão dentro das normas, eu acho que já ajudaria bastante essa questão, né? Ainda bem que temos o Rotary, mas se não tivesse, o que faríamos? Seria descartado ilegalmente em rios e no próprio aterro. Então eu acho que seria uma questão até, eu sei que você está à frente disso com muito empenho sempre, mas até de planejar um próprio depósito dentro do próprio, não sei se é possível. Alguns resíduos, eles não podem ser armazenados tão simplesmente assim, né? Tá. Principalmente questão de, um exemplo, o pneu. O pneu, no pátio nosso, existe muito pneus. E a gente ouve vários comentários do que fazer com aquilo. Eu, naturalmente, perguntei ao setor de licitação, de compras, vocês até podem me ajudar, mas não pode se fazer nada com aquilo. Você não pode doar, você não pode vender. Tem que ser leiloado. Então, vai partir de um outro setor, não só pneus, como todos os outros itens lá que não se usa mais. Não sei como funciona. Eu peguei por cima essa história. Né? Então, você tem que esperar fazer um leilão desses itens para averiguar quais podem ser leiloados ou não, enfim. Ou seja, você guarda aquele pneu lá por não sabe quanto tempo. Se for uma gestão inteira, você fica lá por 4 anos, se forem 2, 8 e por aí vai. Até dar a boa ideia ou a boa intenção
de um líder do patrimônio, sei lá qual é o cargo, para realizar esse tipo de situação, de função, de leilão. Ou seja, você perde espaço, ganha consequências de saúde pública, como o dengue e tantos outros itens, por questão burocrática. Né? Por esperar fazer leilão, essa coisa toda. Alexandre, só um esclarecimento que a gente vai perguntar na rua. Lá vocês plantaram árvore. Que tipo de árvore são plantadas? Essas mudas que são plantadas em questões legislativas aí, de autos de infração, são mudas sempre nativas, né? Com tamanho específico de 50 acima de 60 centímetros, 1 metro, por aí vai, intercaladas, né? Não é uma única espécie, vamos falar assim, dependendo do que o viveiro também nos cede. Mas tem frutífera, tem sipipiruna, tem jabuticaba, tem um monte de espécies, mas sempre tem que ser nativas e seguindo algumas regras de plantios e tudo mais, adequado por uma norma do meio ambiente. O que eles mais perguntam são as de ruas. Inclusive teve um plantio aí nas calçadas, e o que eles mais perguntam para a gente é sobre isso. Tem alguma informação? As mudas de porte urbano, geralmente a gente consegue por doação, né? E essas mudas, nessa somatória de 350 mudas, aí foram plantadas 118. Se eu quiser plantar na minha calçada, um exemplo, você pergunta, que tipo de muda que eu planto? Exato. Aí naturalmente você tem que questionar e perguntar ao nosso setor, né? Para a gente indicar um plantio correto. Muitas pessoas, até a gente faz essa média de contas, mas muitas pessoas plantam aleatoriamente também. Né? Por quê? Volto a repetir, a gente não tem uma legislação específica sobre isso, não há, no município não tem uma legislação sobre plantio, ou nem que seja uma legislação, um manual, vamos falar assim, agora que a gente conseguiu fazer um guia de arborização, também que vai ser lançado agora, mas não tem. Então, se a pessoa plantar uma errada, por exemplo, plantar um chapéu de praia na sua calçada, provavelmente vai sobrar para o poder público depois cortar e ainda por cima levar para o aterro. Que também é um outro fator aí que a gente tem. Se alguém perguntar, já pode mandar te procurar. Deve procurar. Sim, deve procurar. Obrigado, Alexandre. No mais, eu só queria agradecer. Foi exatamente isso que eu quis. Se alguém tiver alguma dúvida, isso eu pus por cima. Se alguém quiser alguns detalhes mais específicos, pode me procurar lá na prefeitura. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela palavra. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Boa noite.